Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Supremo Tribunal Federal concluiu a primeira parte de um julgamento histórico. Os ministros condenaram 2 pessoas que estão envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Na economia, a Shein foi certificada pela Receita Federal para participar do programa Remessa Conforme. Isso significa que as compras de até $50 feitas no site não vão ser mais taxadas. E no noticiário internacional, a NASA divulgou hoje as conclusões de um relatório que define as regras sobre o estudo de OVNIs, que são os objetos voadores não identificados. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. E eu começo esse episódio contando para você que o Supremo Tribunal Federal concluiu hoje um julgamento histórico, na verdade a primeira parte. E eu disse histórico porque os ministros condenaram a primeira pessoa envolvida nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A pessoa em questão que foi condenada hoje foi Aécio Lúcio Costa Pereira. Ele foi condenado por 5 crimes, como dano qualificado, deteriorização de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. Como você acompanhou aqui nas 2 últimas edições do Panorama CBN, o julgamento começou ontem. Com a retomada aí dessa análise do processo hoje, o placar final ficou então em 8-3 pela condenação de Aécio por esses 5 crimes. Todos os ministros votaram pela condenação dele, mas houve aí divergências em relação à extensão dos crimes praticados, como, por exemplo, os ministros Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não identificaram na conduta do réu o crime de golpe de Estado. Apesar disso, prevaleceu o entendimento do relator, o ministro Alexandre de Moraes, confirmando aí a sugestão da Procuradoria-Geral da República, que indicou aí os 5 crimes que foram praticados por esse réu. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele calculou uma pena total de 17 anos de prisão e também 100 dias multa e 30 milhões de reais em danos morais coletivos. Esse valor vai ser ressarcido em conjunto com outros réus. A pessoa em questão que foi julgada hoje, o Aécio Lúcio Pereira, ele foi preso em flagrante dentro do Senado no dia 8 de janeiro e desde então ele segue preso. Falei para você que é um julgamento histórico porque é a primeira vez em que o STF julga civis por tentativa de golpe de Estado. No segundo dia aí da análise desse caso, o ministro mais novo da corte, o Cristiano Zanin, reforçou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que houve sim uma tentativa de golpe. Na sessão de hoje também teve um baita bate-boca. Isso aconteceu entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes. Eles começaram a discutir sobre a organização da segurança e também a invasão dos prédios públicos. André Mendonça, que foi ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro, criticou o trabalho do Ministério da Justiça do governo Lula, sugerindo aí uma omissão do atual governo na segurança de Brasília. Ele repetiu aí uma teoria da conspiração que circula em vários grupos de WhatsApp de bolsonaristas. A tese em questão é que o próprio governo Lula forjou o ato golpista ou fez vista grossa em relação aos ataques, o que não é verdade. O ministro Alexandre de Moraes, que também já foi ministro da Justiça, rebateu essa tese que foi sugerida hoje pelo ministro André Mendonça. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos.
exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por Zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria... O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Eu sou advogado de ninguém e ministro jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Já o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro mais velho da corte, o decano, né, que a gente costuma dizer, fez questão de ressaltar que o julgamento do caso concreto se enquadra em um contexto maior, o de ataques do governo Bolsonaro às instituições. Ele até chamou a atenção do ministro Nunes Marques, que votou ontem e disse que não houve tentativa de golpe. O ministro Gilmar Mendes, que está há muito tempo no STF, deu um puxão de orelha em Nunes Marques, que está há pouco tempo na corte. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Nós sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, a ministra Rosa. Em suma, então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio, nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. Só para justificar, mas essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi a última a votar. Ela também defendeu a punição ao réu executor dos atos golpistas e citou o cenário de destruição encontrado no próprio Supremo. 8 de janeiro de 2023 foi um domingo de devastação, o dia da infâmia, como designo e designarei sempre. Um domingo de devastação do patrimônio físico e cultural do povo brasileiro. Quem entrou neste prédio aqui, do Supremo Tribunal Federal, 2 horas depois da invasão, sabe do horror que nós encontramos aqui. Um prédio inundado, com o chão coberto pelos estilhaços das vidraças, vestígios de fogo ateado em vários locais, como o gabinete da presidência, por exemplo, equipamentos destruídos, lustres pelo chão, vandalismo generalizado, um cenário de horror. Lembrando para você que no mês que vem a ministra Rosa Weber vai se aposentar e para ela participar aí desse julgamento, até porque ela é presidente do STF e vivenciou aí esses ataques golpistas, ela antecipou essa pauta para ela poder proferir o voto dela.
Depois aí dessa primeira parte do julgamento, os ministros fizeram uma pausa e aí no começo da tarde eles começaram a julgar outros réus do caso. Enquanto eu gravo esse episódio, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para condenar um segundo réu, o Thiago de Assis Matar. Ele foi condenado pelos mesmos crimes do primeiro que já foi condenado. Só que a pena dele foi fixada em 14 anos. Houve uma divergência entre os ministros em relação à dosimetria da pena, ou seja, quantos anos de prisão que ele deve pegar. O ministro Alexandre de Moraes defendeu a pena de 14 anos e foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Na segunda parte aí do julgamento, a Procuradoria-Geral da República informou que há documentos robustos que mostram a participação desse réu, Thiago, nas depredações no Palácio do Planalto. O advogado de Thiago, o doutor Henri Valdir, alegou que o réu entrou lá no Palácio do Planalto apenas para se abrigar da violência extrema e defendeu também que não é possível colocar todos os participantes no mesmo grupo de criminosos, porque há quem quis depredar e outros que queriam apenas manifestar. Um parênteses para você, pedir golpe de Estado não é manifestação, beleza? No voto, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, disse que Thiago de Assis Matar não estava em Brasília a passeio e que saiu de São José do Rio Preto, em São Paulo, para a capital federal com o único objetivo de tentar um golpe de Estado. Nós já tivemos aqui domingo no parque, hoje tivemos show de rock, daqui a pouco Corinthians e Flamengo queriam jogar aqui na Praça dos Três Poderes, as pessoas vieram assistir, no meio do jogo começou a chover e tiveram que entrar no Supremo, do Palácio do Planalto, no Congresso. Olha, há formas e formas de se efetivar uma defesa. O réu, repito, disse para participar de manifestação de apoio à intervenção das Forças Armadas. Leia-se, para participar de golpe. Veio aqui para atacar os poderes constituídos. Veio aqui para derrubar o governo democraticamente eleito. Só que deu errado e foi preso. Se não tivesse dado errado, estaria comemorando nas redes sociais. Na sequência, os ministros devem julgar um terceiro réu aí, Matheus Lima de Carvalho Lazaro. Ele foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro, após invadir o Congresso. Antes do dia 8 de janeiro, Brasília vivenciou outros atos violentos. Um exemplo disso foi a tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera do Natal do ano passado. O explosivo foi colocado em um caminhão de combustíveis, mas o motorista do veículo identificou aí essa carga desconhecida antes que o material fosse detonado. E por que eu estou falando sobre este assunto? Porque hoje o blogueiro Wellington Macedo de Souza, um dos 3 condenados pela tentativa de explodir essa bomba, foi preso hoje em Cidade do Leste, no Paraguai. Wellington Macedo foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai em uma ação que contou com a colaboração da Polícia Federal. Ele agora vai ser entregue para as autoridades brasileiras na Ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu, no Paraná, à Cidade do Leste. Ele estava foragido desde janeiro de 2023 e os outros 2 condenados já estavam presos. Só que mesmo foragido, Wellington Macedo foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado e vai ter que pagar uma multa de mais de R$9 mil. Hoje teve mais uma sessão da CPI dos atos antidemocráticos lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E quem prestou depoimento hoje foi o hacker Walter Delgatti Neto. Hoje ele disse para os parlamentares que o ex-presidente Jair Bolsonaro não só sabia, mas também pediu que ele invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça para inserir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Delgatti Neto diz que o objetivo era mostrar que o sistema era vulnerável. O hacker, durante a CPI, explicou que recebeu esse texto aí do mandado fake da deputada Carla Zambelli e que ele tem áudios da parlamentar para provar isso e que serão divulgados depois, mas que já estão com a Polícia Federal. A Carla e o Bolsonaro, eles queriam um jeito de mostrar que o sistema era vulnerável. Só que eu me lembro que a mensagem veio no WhatsApp como encaminhada. Então, ou ela redigiu em outro celular e encaminhou, ou alguém redigiu e encaminhou ela.
O hacker diz que foi cooptado por Carla Zambelli e por Bolsonaro para colocar em prática o plano de descredibilizar as urnas eletrônicas. Ele diz que, para isso, se encontrou com Bolsonaro em um café da manhã no Palácio da Alvorada, no qual Carla Zambelli e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também estavam presentes. O hacker disse que acredita que o ex-ajudante de ordens vai falar sobre esse plano agora que ele fechou um acordo de delação premiada. E hoje também teve mais uma sessão da CPMI dos ataques golpistas, dessa vez lá no Congresso Nacional. E quem foi ouvido hoje foi o general Gustavo Henrique Dutra, que era chefe do Comando Militar do Planalto durante os atos do dia 8 de janeiro. Explicando melhor para você, ele era o responsável pelo quartel-general do Exército em Brasília durante os acampamentos golpistas que foram montados por bolsonaristas após as eleições de 2022. O general chefiou o Comando Militar do Planalto de abril de 2022 a março de 2023. Esse grupo cuida do setor militar em Brasília, onde ficava aí esse acampamento golpista, e o general era o único que tinha competência para realizar ações em frente ao quartel-general. Lembro você que a atuação do Exército foi muito criticada devido ao tempo que foi levado para desmobilizar o grupo, já que parte dos vândalos que invadiram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro estava abrigada nesse acampamento. Também foi para lá que muitos criminosos retornaram depois dos ataques. No dia 8, o Exército fez um cordão de isolamento que impediu que a polícia militar chegasse ao local. Durante a CPMI, o militar disse para os parlamentares que o Exército usou uma estratégia indireta para desmobilizar o grupo e que ela foi adequada. Ele disse ainda que inicialmente não cabia à Força Armada fazer juízo de valor sobre o acampamento. Em nenhum momento nós impedimos, nós trabalhamos de maneira extremamente sinérgica e coordenada com os órgãos de segurança pública. Desde o início das manifestações, já no dia 4 de novembro, pedimos apoio para eles no aumento do policiamento ostensivo. As operações foram desencadeadas no modo de estratégia indireta, nós fomos dificultando a logística. Mas o general Gustavo Henrique Dutra disse que recebeu uma ligação do então comandante do Exército, general Freire Gomes, no dia 29 de dezembro, determinando que a polícia militar interrompesse a desmobilização do acampamento montado por bolsonaristas após as eleições de 2022, tudo isso para evitar um enfrentamento dias antes da posse. Sobre o dia 8 de janeiro, o general Dutra disse que às 9 horas da noite daquele dia saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a dissolução do acampamento e também a prisão em flagrante dos golpistas. Segundo o militar, a decisão ela só foi cumprida no dia seguinte por causa do risco de realizar a operação durante a noite. O general disse que conversou com o presidente Lula sobre os riscos e ele teve aí a anuência de Lula para desmobilizar o acampamento apenas no dia seguinte, no dia 9 de janeiro. Mudando completamente de assunto, eu vou levar você lá para o Rio de Janeiro, porque por lá, os dois condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, se entregaram à Justiça do Rio. Rafael Bussanha e o pai Roberto Bussanha se apresentaram à Vara de Execuções Penais no Rio de Janeiro. E lembrando para você esse caso, o filho de Cissa Guimarães, o Rafael Mascarenhas, tinha 18 anos quando ele morreu após ser atropelado enquanto ele andava de skate em um túnel na zona sul da cidade. Esse local estava fechado para o tráfego de veículos por causa de uma manutenção. E Rafael Bussanha dirigia o carro e estava a cerca de 100 km por hora quando ele entrou nesse túnel e atropelou o filho de Cissa. Em 2015, ele foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado e mais 5 anos e 9 meses em semiaberto. Já o pai de Rafael, Roberto Bussanha, admitiu que pagou propina a 2 policiais militares que estavam na cena do crime. Tudo isso para livrar o filho aí de uma prisão. Ele foi condenado a 8 anos em regime fechado e a 9 meses em semiaberto. Mas eles ficaram somente uma semana presos. Depois, eles recorreram aí na justiça
e o caso deles chegou ao Supremo Tribunal Federal. Durante esses 13 anos, diferentes instâncias aumentaram e reduziram as penas dos dois. Mas os recursos se esgotaram e no fim do mês passado, uma decisão judicial determinou que eles voltassem à prisão. Sobre esse assunto, a atriz Cissa Guimarães conversou com a nossa reportagem. Ela disse que a prisão dos dois encerra um ciclo de impunidade. É um alívio, é a constatação que a justiça foi feita. É saber que depois de 13 anos, que eu já estava assim perdendo um pouco as minhas forças, mas eu nunca perdi a esperança, a justiça foi feita e contra essa impunidade que reina no nosso país. E eu acho que é uma vitória não é só minha, nem da minha família, nem dos meus amigos, nem do meu advogado. É uma vitória da sociedade brasileira como um todo. Então, eu acho que é um grande exemplo para toda a sociedade, para nós que somos pais e mães, como é que a gente educa nossos filhos a encararem as suas responsabilidades, não fugirem. Como eu falei, desde que foram condenados em 2015, os dois não ficaram uma semana presos. Agora, Rafael Bunsanra deve cumprir 3 anos e 6 meses de detenção, mais suspensão da habilitação para dirigir durante todo esse período. Para Roberto Bunsanra, serão 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de multa pelo crime de corrupção ativa. Na economia, se você compra na Shein e foi taxado, eu tenho uma boa notícia para você, porque hoje a empresa foi certificada pela Receita Federal para participar do programa Remessa Conforme. Isso significa que a partir de agora, as compras feitas no site com um valor de até $50 não vão ser mais taxadas com o imposto de importação, que é de 60% sobre o valor total do produto. Do outro lado, ao entrar aí nesse programa, a empresa concordou com uma série de requisitos, entre eles, pagar um imposto estadual, que é o ICMS, de 17%. Agora esse imposto vai ser cobrado no ato da compra e não mais quando o produto chegar aqui no Brasil. Com essa adesão da Shein, 3 empresas já aderiram aí a esse programa, como o AliExpress e a Cinerlog, que são as outras 2. Segundo estimativas da Receita Federal, elas representam quase 70% de todos os produtos que chegaram ao país até julho desse ano. Agora, os produtos vão continuar passando por uma inspeção para analisar, se as mercadorias são proibidas ou se são drogas, mas em seguida elas serão liberadas rapidamente. A Receita disse que a sua encomenda não vai ficar mais parada meses em Curitiba, porque agora a Receita vai ter informações necessárias com antecedência para definir quais os pacotes vão passar por uma inspeção mais rigorosa. Aproveitando que eu estou aqui na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,03% aos 119.391 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,91%, cotado a R$ 4,873. Já o euro encerrou o dia com uma baixa de 1,72%, cotado a R$ 5,186. No noticiário internacional, eu vou levar você lá para a Líbia, porque por lá o número de mortos pelas enchentes no país africano chegou a 11.300. Mas esse número pode chegar a 20 mil, segundo autoridades da Líbia. O alto volume de chuvas, devido a uma tempestade e também o rompimento de 2 barragens, contribuíram para que esse cenário fosse agravado, principalmente na cidade de Derna. O grupo de ajuda Crescente Vermelho Liba informou hoje que mais de 10 mil pessoas estão desaparecidas em Derna. Só que essas informações divulgadas pelo governo e também pelos órgãos líbios podem não ser precisas, porque desde 2011 o país está politicamente dividido entre leste e oeste. Por causa disso, os serviços públicos entraram em colapso. O governo internacionalmente reconhecido é o de Trípoli, só que ele não controla as áreas orientais, o que dificulta a obtenção de dados na região.
Segundo um boletim divulgado hoje pelo Serviço de Emergência do Governo de Trípoli, que é reconhecido pela ONU, há ao menos 7 mil feridos. E agora as autoridades temem uma epidemia de doenças por causa da quantidade de corpos que estão sob os escombros e também na água. No total, mais de 300 pessoas foram resgatadas após a chegada de equipes de socorro nas cidades alagadas da Líbia, isso incluindo 13 crianças. Para fechar o giro internacional de hoje, eu trago informações diretamente da NASA, porque a Agência Espacial Norte-Americana divulgou hoje as conclusões do relatório do painel de especialistas independentes que foi criado para definir regras sobre o estudo de fenômenos anômalos não identificados, que são popularmente chamados de OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados. O documento, que foi produzido pela NASA, tem 36 páginas, estabelece agora um protocolo com regras e abordagem científica para o estudo futuro desses OVNIs. Só que não fazem uma análise de objetos que foram previamente avistados. E hoje a NASA voltou a dizer que atualmente não há evidência de origem extraterrestre para tais fenômenos. A equipe de estudo independente da NASA também não encontrou nenhuma evidência de que os OVNIs têm origem extraterrestre. O administrador da NASA, o Bill Nelson, disse que o objetivo da agência, ao olhar aí com seriedade pela primeira vez para esse assunto, é mudar o debate sobre o tema do sensacionalismo para a ciência e também desenvolver metodologias de pesquisa e coleta de informações para contribuir com os esforços intergovernamentais sobre o tema, que é aí um dos grandes mistérios da ciência e desperta a curiosidade humana há centenas de anos. Ainda segundo a NASA, existem OVNIs sem causa humana ou natural e a missão dos pesquisadores agora é encontrar novas técnicas científicas para explicá-los. O relatório que foi divulgado hoje pela NASA recomenda também que a agência espacial tenha um papel de liderança nos esforços do governo americano para entender esses fenômenos. Segundo o documento, a NASA tem uma grande experiência nesse campo e pode usá-la como parte de uma rigorosa campanha de captação de dados, incluindo a participação da sociedade com vídeos de celular, por exemplo. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta, só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio lá no Spotify. No Apple Podcasts você pode seguir a gente. No Deezer você pode favoritar. No Google Podcasts você pode se inscrever. Lá no Cashbox você pode se inscrever e dar like. Na Amazon Music você pode seguir a gente. E na Alexa você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.